Santos Americanos. América termina 2023 com desempenho vergonhoso no Brasileirão, sem técnico e com a saída de vários jogadores. Quais foram os pecados cometidos neste ano para que ele fosse tão ruim como foi? Seja bem-vindo ao último episódio desta temporada do Santos Americanos. Eu sou César do perfil Tecas Web e vamos começar esse episódio falando dos números finais do América na Série A. Lanterna com 24 pontos ganhos, 5 vitórias em 38 jogos, 9 empates e 24 derrotas. Marcou 42 gols, sofreu absurdos 81 gols. Pior defesa da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Números inimagináveis no início do ano, né, Marcão? Torcedor do América, César Tecas Web, último episódio desse ano difícil, né? Para não falar sofrido, e números, principalmente do Campeonato Brasileiro, da Série A, ridículos. Se a gente for, para não me alongar muito, mas se a gente for voltar no tempo dos episódios iniciais da temporada 2023 dos Santos Americanos, a gente estava bem mais otimista, né, César, do que os resultados e a forma melancólica que a gente encerrou na última quarta-feira a participação da Série A. Então vamos falar um pouco dos pecados capitais do América nesse ano de 2023 e vocês aí, nossos ouvintes, comentem se concordam ou não sobre as nossas analogias, César. É isso aí, Marcão. Foi um ano horrível para o América, ou um campeonato brasileiro horrível para o América e para a torcida do América. Agora fica a preocupação para o ano que vem, né? O que nos espera na Série B, já que a gente ainda não tem muita informação de quem vai ser o técnico do América, quem vai cuidar do futebol do América e quem vai permanecer e quem mais vai sair desse grupo do América. E essa semana, Marcão, a América iniciou a reformulação do elenco para 2024, dispensando já 11 jogadores que tiveram ou que fizeram parte dessa campanha infeliz da Série A. Já foram anunciados como desligados, né, os goleiros Aguerre e o Cavicchioli, o zagueiro Burgos, o lateral direito Marcinho, os atacantes Aloísio, Everaldo, Micael, Paulinho Boia, Pedrinho, Renato Kaiser e Wellington Paulista. Com certeza outros nomes vão se juntar a esses, e o que a gente espera é que, além da economia, né, que o clube vai fazer com a saída desses jogadores, que aqueles que venham fazer parte do elenco de 2024 sejam jogadores de melhor qualidade, mesmo disputando uma Série B, porque às vezes nessa justificativa, né, que vai entrar menos dinheiro no ano que vem, acabem contratando também jogadores de um nível técnico pior do que esses que estão indo embora. E a gente vai ter oportunidade depois, no ano que vem, de falar das equipes que vão disputar a Série B do ano que vem, mas a gente vê aí um grupo, aí, pelo menos uns 7 ou 8 clubes disputando as 4 vagas para subir. Então, muito cuidado com essa reformulação, não critico os que estão indo embora, mas me preocupa com os que vão chegar. Mas, de acordo com a Bíblia, Marcão, os 7 pecados capitais são os principais erros ou vícios que dão origem a diversas ações pecaminosas cometidas pelos seres humanos. E como os Santos Americanos já têm esse nome, né, de santos, nada como fazer uma analogia, como você disse, com os pecados capitais que estão na Bíblia, né? E foram cometidos pela direção da América e pelos jogadores da América, e que, ao meu ver, explicam muito esse 2023 ruim. O primeiro pecado capital, Marcão, é a soberba. Esse ano a gente viu dirigentes e jogadores achando que, depois das 2 boas campanhas nos brasileiros anteriores, e até por ter disputado a Libertadores, está disputando a Sul-Americana, todos eles estavam acima da torcida, que eles estavam quase que fazendo um favor de jogar pelo América, passaram a não respeitar a torcida, a não vibrar com a torcida, comemorar com a torcida. E o Juninho deu uma entrevista, não sei se foi contra o Bahia ou foi algum jogo anterior, e ele mesmo admitiu isso. Depois veio com aquela ideia do pezinho no chão, que faltou humildade e tal, porque quiseram, a princípio, justificar que tinham sido ficado abatidos por causa da perda do Campeonato Mineiro. Mas, na verdade, foi que estava achando que era os reis da cocada preta, né?
e acharam que não precisava da torcida, não precisava de ninguém. E os dirigentes entraram nessa também, dirigentes, técnicos, né, o Mancini, e não ouviram a torcida, fizeram um monte de besteiras, tudo isso causado pela soberba, Marcão. Talvez este tenha sido o principal pecado capital do América esse ano de 2023, César, porque a soberba, eu vejo ali alguns gestores, se eles olharem no espelho, vai ser o reflexo da soberba. E isso já faz tempo, viu? Já faz tempo. E é curioso porque eles são soberbos, inclusive com eles mesmos. Tem gestor ali que trata o outro como se fosse um... Eu não posso falar a palavra, que senão a gente colocaria um pi. É triste, triste. Ainda bem que você também citou o Mancini, porque o Mancini também demonstrou por vários momentos uma soberba incrível, insistindo com a escalação de alguns jogadores, mesmo com baixo rendimento, com o discurso de que ia recuperar, que a torcida não poderia desmerecer ou desrespeitar esses jogadores pela história no clube. Então, assim, tem jogador que já era para ter ido embora há muito tempo. Há muito tempo. E é de se estranhar que a manutenção de jogadores não é pela performance, pelo resultado, pelos números, e sim pela história. Essa que eu já falei. História, para mim, é coisa do passado. É importante, a gente até comentou isso no último episódio, né? A gente tem que pensar para frente. Então, essa questão da soberba passou muito, e, aliás, esse é um pecado capital já antigo da gestão do América, até porque são sempre as mesmas pessoas. A forma como a torcida do América foi tratada esse ano, e particularmente isso foi o que mais me incomodou, ainda não sarou a ferida, e pode me chamar de rancoroso, vai demorar. Talvez às vezes tenha sido o primeiro ou principal pecado capital pelo resultado ridículo, pífio do América nesse ano. E os jogadores naquele salto alto, é o que você falou bem, né? Se achando a última bolacha do pacote, e aí quando as coisas estavam indo pro brejo, aí é o pezinho, a humildade. Fizeram, ia falar outro palavrão, mas eu não posso. É isso, César. E a soberba também se mostrou, Marcão, no momento que começaram a falar que a torcida não entendia nada de futebol. Quem entendia era só o pessoal que está dentro do clube, né? Quem está vendo os jogos, vai no jogo, mas não entende nada de futebol. Todo mundo falando a mesma coisa e ninguém entende nada. Só eles que entendem, e foi demonstrado que não entendiam absolutamente nada. O segundo pecado, Marcão, é a avareza. No ano de maior orçamento do América, em que o América disputou a Sul-Americana, pegou cota boa de televisão, teve um novo patrocinador master, negociou o Arthur, negociou o Vitor Roque, mesmo que o dinheiro ainda não tenha entrado 100%. O América abusou de contratar jogadores em grande quantidade, não me engano 16 ou 17, porém de baixa qualidade, gastando dinheiro e investindo de uma forma errada. Trouxe jogadores em recuperação ou com histórico de lesões, jogadores renegados por terem ficha criminal, e manteve vários deles recebendo sem jogar até o final de seus contratos. Teve o caso do Luiz, que pediu para sair, não deixaram. Teve jogador que está afastado aí já faz tempo, que tinha histórico criminal, continuou do clube, só foi comunicado esses últimos dias que o contrato não vai ser renovado. Então, mais um pecado capital do América em 2023, Marcão. Só para resgatar, César, antes que eu esqueça, já tinha esquecido, no pecado capital da soberba, quando o Soberano disse nas apresentações do Marcinho e do Pedrinho que a gente tinha que dar um voto de confiança, né, que o trabalho de psicologia, sabe, uma coisa assim, a gente consegue fazer isso, é porque a soberba parece também um pouco similar com a prepotência, né? Então, muitas vezes o discurso da gestão é prepotente, e é o que você falou, a torcida não sabe nada. A torcida não sabe nada. Nós sabemos, nós somos os caras, e vocês são meros torcedores, resume-se a sua insignificância. No caso da avareza, César, é meio que significado de burrice e falta de criatividade. Porque você parar para pensar desses jogadores que estavam em recuperação e no América eles se recuperaram, se a gente for citar Marcinho, Pedrinho, Paulinho Boia, Aloysio Boi Bandido, Burgos, Aguerre, Casares, putz, já falei pelo menos uns 8 ou 9, Daniel Borges. Será que esses jogadores efetivamente foram recuperados?
já que o América virou uma clínica de reabilitação física e mental e comportamental? Não. E aí o que faz? Gasta, teoricamente, menos, porém o retorno é tão baixo, foi tão baixo que a gente jogou o dinheiro fora. Jogou dinheiro no ralo. Nenhum desses jogadores terminaram a temporada como titulares absolutos, nenhum. Tanto que os poucos que se destacaram foram os jogadores da base. Então é aquela coisa assim, foi o que você disse, o dinheiro, nem todo o dinheiro da venda do Arthur entrou, ou talvez não tenha entrado nada, mas a participação na Copa do Brasil entrou alguma coisa, na Sul-Americana entrou alguma coisa. O Veguete, eu não vou trazer o Veguete. Mas será que ter o Veguete no plantel, no elenco, não valeria mais a pena do que ter pelo menos os 4 ou 5 atacantes que eu citei anteriormente? E você falou em retorno baixo, Marcão, eu diria retorno nenhum, né? Porque se você contrata esses jogadores e o clube, ao final de um campeonato nacional, termina com a pior colocação na lanterna, com números historicamente piores que de outros campeonatos, é porque o retorno foi zero, foi nenhum. O terceiro pecado aqui, Marcão, é a inveja. Enquanto diversos clubes da Série A negociaram as suas SAFs, como o Curitiba, o Bahia, o Vasco, o Botafogo, o Bragantino, o Cuiabá e até os nossos rivais de Vespasiano e do Barro Preto, o América viu mais uma vez um investidor perder o interesse na continuidade da negociação, e isso com certeza despertou a inveja da SAF americana, que ficou ainda mais evidente quando a gente viu por diversas vezes o presidente da SAF criticando o modelo adotado pelos clubes que viraram SAF e criticou tanto, né, o modelo adotado, que o clube perdeu o tempo, o time, né, para negociar a nossa própria SAF. E hoje a SAF do América, com certeza, vale muito menos que valia no início do ano ou no ano passado. Quanto é que vale a SAF do América disputando a Série B agora? Quanto é que valia a SAF do América quando estava disputando o torneio internacional como a Libertadores? Tem explicação para isso, Marcão? E se vangloriaram por muito tempo de que o América foi a primeira SAF do futebol brasileiro e que tinha virado expert em SAF, porque foi pioneiro, estava estudando, mas pôr a mão na massa em termos de investidor, nada. É aquilo de um livro que eu falei certa vez aqui com vocês. Eu sempre cito ele, que é um livro muito bom, galera. Mindset da inovação. Não adianta você ter uma ideia e não colocar em prática. Às vezes as inovações que você faz são pequenas ideias, mas elas são de fácil, como eu posso dizer, colocar em prática. É fácil. Você coloca em prática, se der certo, opa. Agora, se você tem uma ideia muito mirabolante e não tem jeito de aplicar, deixa de ser inovadora. Então, a gestão da SAF, por muitas e muitas vezes, se vangloriou com o discurso que foi a primeira SAF do Brasil. Beleza, bacana. Mas o que isso gerou de retorno financeiro para o América? Em termos de retorno financeiro que a gente pode ver só dos jogadores que foram vendidos. Vitor Roque de tabela e o Arthur. E aí? E o resto? E algumas vezes, aí falando do nosso presidente, não da SAF, mas do América, falando assim, mas essas SAFs aí do campeonato, olha como é que eles estão na tabela. Aí falou do time azul, falou do time do Vasco, falou do Bragantino, falou do Botafogo, falou do Bahia. Citei 5, né, César? Os 5 vão estar ano que vem na Série A. Agora eles devem estar com mais inveja ainda, César, porque quiseram colocar as outras SAFs pelo Brasil como de qualidade duvidosa e com resultado ruim, e a nossa, que foi a pioneira e que não tem investidor nenhum, foi a última SAF na tabela do Campeonato Brasileiro, da Série A, César. A única SAF que caiu junto com a do América foi do Curitiba, mas a SAF do Curitiba começou no meio do ano. Então fizeram um investimento alto no período, né? Mas a SAF é muito mais recente. O quarto pecado capital, Marcão, é a ira. Quando o mau planejamento desse ano começou a ficar muito na cara, a direção do América, especialmente os jogadores, embarcaram nessa também, passaram a despejar a raiva, a ira do fracasso na arbitragem. Jogo após jogo, a gente viu técnico e jogadores colocando a responsabilidade por resultados ruins na arbitragem, quando a gente sabe que a arbitragem brasileira não é boa de uma forma geral,
que todos os times, se você pegar aí rodada a rodada, você vai ver que sempre tem pelo menos metade dos times reclamando da arbitragem. Não existe uma uniformidade na arbitragem brasileira. E aí eles aproveitaram aquela partida contra o Vasco, a partida do turno, né, que era uma partida muito importante para o América tentar sair da zona de rebaixamento. E num ataque de ira, a gente viu o presidente da SAF dando uma entrevista assim, patética, falando que tudo aquilo que estava acontecendo com a América era fruto de uma operação Salva Vasco. Acabou sendo suspenso, ele e o Juninho também, que endossou isso. E que tinha como pano de fundo também, Marcão, a contratação fracassada do Veguete, né? O Veguete estava negociando com a América até um final de semana, era a janela de transferências, fechava, se não me engano, na segunda-feira, até na sexta ou no sábado. Sábado, o América estava negociando com o Veguete e de última hora apareceu notícia que ele tinha fechado com o Vasco, acabou ajudando em muito o Vasco a sair das últimas posições e manter o time Cruz Maltino na Série A. Enquanto isso, a gente viu o que aconteceu com a América. Esse é um dos exemplos de ira. Aquela entrevista do Soberano e do Juninho foram patéticas, assim como a participação do Soberano no Soldec, alguns momentos de ira, que até às vezes ele põe um freio e fala assim, gente, eu tenho que me segurar, eu sei que eu tô meio... Gente, um despreparo para quem tá há muito tempo no ramo. Não pode esquecer, César, um outro exemplo de ira, quando o preparador físico do senhor Mancini, na volta do jogo da Sul-Americana, ele dá um soco no torcedor do América. Esse é mais um exemplo de ira, e novamente contra a torcida, né? Parece que a torcida do América é que é culpada de tudo. O sentimento que eu tenho, acabando a temporada, que o descenso para a Série B, os responsáveis foram a torcida do América. E não foi a gestão, nem foram os jogadores, né? E a torcida é a menos culpada, César. Foi a que mais sofreu as consequências dos 7 pecados capitais, César. O quinto pecado, Marcão, é a luxúria. Embora muita gente possa pensar outras coisas aí com relação a esse pecado capital, luxúria é sinônimo de desregramento. E o que se viu este ano na América foi a contratação de jogadores com histórico policial, jogadores ofendendo a torcedores, como você acabou de dizer, né? Membro da comissão técnica agredindo o torcedor, jogador se licenciando do clube no meio do seu contrato, em plena disputa do Campeonato Brasileiro, e a gente viu esse jogador viajando na praia, etc. Jogador entrando com arma de brinquedo no treinamento, fazendo pegadinha, e finalizando o ano com jogador viajando sem autorização para o exterior, tendo aí um jogo a cumprir. Quando você vê todos esses exemplos de fugir do que é certo, do que é a regra, você percebe que existe um desrespeito, né, dos jogadores, da comissão técnica, que for, pelas autoridades maiores dentro de um clube. Dentro de uma empresa, se um funcionário começa a transgredir as regras, ele é mandado embora. O que a gente viu esse ano foi um total desrespeito ao clube, e a gente não viu, com exceção do caso do Everaldo agora no final do ano, a gente não viu do clube nenhuma atitude mais drástica. O membro da comissão técnica que agrediu o torcedor, ele foi multado num valor de não sei quantos % do salário dele. Isso para manter o Mancini. Possivelmente o Mancini deve ter feito alguma chantagem, né? Se fulano de tal for multado ou sair, eu também saio e tal. Então foi um ano em que houve um desregramento geral e para mim denota muito isso, assim, uma falta de autoridade das pessoas que dirigem a América, muito fruto, viu, Marcão, eu acho, desse contato diário, vamos dizer assim, de presidência com o jogador, de passar por cima de outros membros do clube, por cima de diretor de futebol, por cima de gerente de futebol, por estar no banco de reservas em jogo internacional, né? Você vai criando, às vezes, uma intimidade que, no final das contas, o jogador acha que está fazendo favor para o clube, né? Quando ele, na verdade, ele é um funcionário como qualquer outro, ganha para isso, e ele tem que dar resultado
melhor do que qualquer outro funcionário do clube. Uma zona, né? Já que nós já estamos falando de luxúria, uma verdadeira zona. E eu tenho assistido cada vez... É mais difícil assistir programas esportivos nesse final do ano, mas o que eu percebo, César, que o futebol brasileiro tem passado por um problema sério de falta de diretores de futebol que não sejam jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, ou gestores de futebol que não tem um cargo de profissional, de cursos de especialização, de gestão, né? São poucos. E o que acontece? Os clubes têm aproveitado jogadores que criaram uma carreira ali dentro, ou alguns ganhando até títulos, e tem outros que não ganharam nada, mas como fazia parte da panelinha de gestão e jogadores, e eu vejo que isso no América aconteceu muito, a falta de comando, ou o comando foi dado de tal forma para jogadores que a gente já sabe quem são, Juninho, Alê e em certa parte o Cavicchioli, mas eu vejo o Juninho e o Alê com uma liderança negativa ali no grupo, que foi o que você falou, precisa ter hierarquia. E aí, assistindo esses programas de futebol, eu estava vendo aqui o nosso rival do time Código de Barras, tem o Vitor, tem o Leonardo Silva, se não me engano, e agora o Hever quer aposentar. Eles estão querendo colocar, desculpa, eu tô me lixando pro time deles, mas tem que colocar um cargo pro cara dentro do clube. Aí eu tava vendo no Flamengo, eles estão tentando colocar o cargo para alguém, sabe, todo o São Paulo foi feito isso com o Raí, com o Ricardo Rocha, Corinthians, foi o Alexandro, aquele lateral. Agora quem vai vir como homem forte na nova gestão do Corinthians é o Chicão. Então eles vão pegando ex-jogadores que têm um histórico ali dentro do clube e promovem como diretor de futebol, até porque eles já estão assumindo esse papel lá dentro já há muito tempo, são líderes ali do grupo, né? Muita gente fala que o Juninho, daqui um ano, ou até o Alê, quando aposentar, vão ser gestor de futebol. Isso é muito perigoso, porque até que ponto esses jogadores se prepararam para tal função, ou o fato deles já terem os vícios ali do métier deles não pode comprometer a performance do clube e a hierarquia. Hierarquia, pessoal, é fundamental. É fundamental dentro do clube de futebol para não virar essa zona, já que estamos falando de luxúria, no América Futebol Clube em 2023, César. O sexto pecado, Marcão, é a gula, e no caso do América, a gula é por poder. Pensei que era o boi bandido, César. Boi bandido, eu pensei que agora era o boi bandido. Mas aqueles que estão no comando da América não conseguem dar oportunidade para que outros americanos trabalhem para o clube sem que eles estejam no comando. Existe uma gula para negociar sozinho a SAF, existe uma gula para negociar os direitos de transmissão, existe uma gula para negociar a formação da Liga de Futebol sozinho, existe uma gula na contratação de jogadores que só essa ou aquela pessoa vê capacidade. É impossível para uma pessoa cuidar de tudo bem. Você pode supervisionar, você pode gerenciar, você pode ser o gestor de todas essas etapas, mas é impossível você dar atenção e ainda dividir isso com negócios particulares. E quando você monta uma equipe e você só ouve falar o nome de mais um, e esse mais um ele sempre é abafado, a opinião dele sempre é abafada pela opinião de quem está mais acima, quer dizer que só aquele que está lá em cima é que está negociando, só ele que está participando, só a opinião dele que vale. E esse é um erro do América. O América está há vários anos repetindo os mesmos nomes na direção, e aí vão dizer, não, cada 5 do conselho sempre tem que trocar 2. Mas esses 2 estão se mantendo, ou nós estamos trocando só os nomes que têm pouco poder, pouca voz ativa e que estão subordinados aos que estão lá há muito tempo? Não adianta você trocar todo mundo e ficar o Alencar e o Salum todo ano lá, a cada triênio os 2. E isso acaba desanimando aqueles que, porventura, tenham algum tipo de pretensão na América. Primeiro porque, como a gente ficou sabendo nas eleições aí, algumas pessoas que tinham interesse em fazer oposição e tal, foram convencidos por outros conselheiros, por americanos ilustres, né, para não participar da eleição, para não se candidatar, para retirar. Então, ficamos na mão de uma turma de gulosos, Marcão, que querem o poder só para eles. Eu fiz a brincadeira da gula, quando você falou, eu lembrei do Aloysio, os churrascos do Aloysio ali em Nova Lima, que ele come, viu? Comeu bem e jogou pouco.
Mas a gente conhece as pessoas, tem aquela história, você conhece as pessoas que você entrega o poder para ela, né? Aí ela se revela mais do que se você dá o dinheiro. Se você dá o poder para a pessoa, meu amigo, aí você vai ter o real retrato da personalidade desse indivíduo. E realmente o poder, você falou muito bem, porque não adianta trocar as pessoas se as pessoas não têm voz ativa e são figuras decorativas, né? É só para tirar o nome e coloca o outro. O famoso troca 6 por meia dúzia. Os outros dois já não falaram, eu vou entrar os outros dois que não vão falar nada. Eu tô rindo aqui de desespero, E o que a gente mais vê realmente é a gula de duas pessoas pelo poder do América e propriedade do clube. Não é só o poder, é propriedade. O clube é deles. Vou falar de novo. A torcida do América para esses caras não tem a mínima participação de pertencimento. Eu falei muito esse ano de pertencimento, que eu fui perdendo esse senso de pertencimento ao clube ao longo dos meses. Esse ano foi fatídico. E se alguém estiver ouvindo do conselho novo, ou a soberania e tudo, façam o mais rápido possível que essa relação seja restabelecida com respeito, com dignidade e ouçam a torcida do América. Somos os principais clientes, já falei isso 1 milhão de vezes, somos os principais clientes e clientes fiéis, mas alguns já estão deixando de ser fiéis, deixando de ir ao estádio, deixando de ser onda verde, daqui a pouco deixa de assistir o jogo pela televisão, daqui a pouco para de comprar a camisa do clube, daqui a pouco some, perdeu o senso de pertencimento. Então, essa gula do poder, César, eu não vejo também com chance de mudar para 2089, César. E não menos importante que os outros 6 pecados já citados, Marcão, nós temos aqui a preguiça, que a gente viu já no final do turno, né? Os jogadores demonstraram uma preguiça enorme para tentar uma recuperação na Série A. Os jogadores preguiçosos começaram a contaminar os que ainda não estavam assim, e a gente viu muito isso no caso do Mastriani, do Martínez, né? Dando sangue dentro de campo, e por outro lado a gente via um Everaldo da vida, a gente via outros jogadores aí sem a mesma vontade. E, por sua vez, a diretoria teve uma preguiça enorme em procurar reverter essa situação e até de procurar reforço quando o time precisava. Esperou fechar a janela no meio do ano para trazer jogadores sem clube no mercado, ou trouxe jogadores encostados por indisciplina ou lesão nos seus clubes para reforçarem o América. Supostamente, né, reforçarem o América. Então nós tivemos aí o caso do Michael, que a gente sabia que tinha saído do Inter por causa de lesão, porque o Mano não quis permanecer com ele lá, o Mano Menezes. O Pedrinho, um jogador dispensado pelo São Paulo por problema de agressão à namorada. Tivemos os casos aí do Renato Kaiser, 1 ano sem jogar bola, veio terminar o tratamento dele no América. Tivemos jogadores aí que estavam sem clube, a Aguirre tinha mais de 1 ano que também não jogava, veio do México. Então, se a gente for lembrar aqui, nós vamos encontrar mais tantos outros casos. Mas isso é aquela preguiça de procurar jogador de melhor qualidade. E como a gente disse no último episódio, né, Marcão? O América não entra em leilão. Como não entra em leilão, ele contrata o que sobra. As contratações, tanto no início da temporada como na janela FIFA, né, foram os exemplos mais marcantes de preguiça do clube esse ano. De uma preguiça, assim, de dar raiva. É outro pecado capital. É um pecado meu. E da preguiça, até de falar dessa preguiça do América em 2023. Mas isso assina embaixo, tudo que você falou, a falta de criatividade, de alguma forma impactou em contratações de baixa produtividade, de histórico duvidoso. Eu vou ter que falar, o Paulinho Boia, na primeira passagem, já não fez nada. Em curto espaço de tempo, o que trouxeram o Paulinho Boia nessa temporada? A única imagem que eu tenho do Paulinho Boia esse ano foi ele perdendo pênalti contra o Corinthians, numa má vontade, numa preguiça. Olha aí, ó, a preguiça. Putz grilo, não tem identidade nenhum com o clube, com a torcida. Se cair, caiu é o outro também, sabe? Vários jogadores também demonstrando uma má vontade, uma preguiça, assim como do marketing do América. Teve a revistinha? Legal, teve a revistinha com desenho, né? O Match Day. Dá uma variada no Match Day, dá uma variada. E no vestiário é legal? Eu nunca tive oportunidade, não, dessas. E não tô cantando pra eu participar, não, que eu nem sou mais sócio onda verde. O Match Day E no vestiário, narração da escalação e o camarote. O camarote já foi um avanço, né? Pô,
leva o cara. A desculpa de não levar para um treino era porque tinha Covid. Eu já falei certa vez aqui que eu comprei um ingresso virtual com a expectativa, quando era Covid, do primeiro jogo de forma gratuita. Eu não recebi isso. Eu sei do André Guimarães, eu posso falar, que ele já citou isso no programa também, que ele pagou lá para ir no treino, falaram que era por conta da Covid. Da mesma forma que eu sei que teve uma negociação de liberar aquele corredor do portão 3 para o portão 6, legal. Isso foi um anseio da torcida, eles ouviram a torcida. Olha, como é que foi legal, né? Ouviram a torcida, fizeram uma ação legal. E não adianta marcar reunião terça-feira, 5 horas da tarde, segunda-feira, 4h30. Pô, marca depois do expediente onde a torcida da América trabalha, né? Ou senão faz de forma online. O mundo é virtual, o mundo é digital. Tem preguiça de fazer uma reunião de forma virtual? Política de ingressos, César. Quanto tempo que a gente fala? Aí dá preguiça da gente falar deles. Dá preguiça. Porque isso, a turma tem que usar a criatividade. E usar a criatividade, César, e ouvir a torcida. Ouçam a torcida. Ah, mas quando a gente pede opinião, ninguém dá opinião. Insistam. Já falei, se a torcida é pequena e tem um grupo pequeno que quer participar, beleza, abram as portas. Mas abram as portas num dia, num horário, num meio de comunicação que dê para todos participarem, ou a grande parte. Agora, fazer para um grupo pequeno, ou pior, privilegiar um grupo pequeno de torcedores, aí me dá preguiça, César. É só criar o canal do torcedor, né? Tem o canal do consumidor, o canal do torcedor. Marcão, e nós fizemos uma enquete essa semana perguntando qual havia sido o maior erro do futebol do América em 2023. Venceu com 46% as contratações, com 29% a demora na demissão do Mancini, com 17% a manutenção de jogadores veteranos, com 2% a contratação de Bustos e outros motivos, 6%. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que ao longo de 2023 se inscreveram no canal, participaram das enquetes, curtiram ou deixaram comentários no YouTube, como o Adolfo Parenzi, Aloysio de Araújo Prince, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Éder Amaral, Fernando Jesus, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Márcio Mansur, Paulo Perpétuo, Raul Baptista, Roberto Lopes de Oliveira Neto e Sérgio Souza. O nosso agradecimento também aos que contribuíram durante este ano com os Santos Americanos, através de depósito via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o podcast está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar durante esse 2023. Ano que vem estamos de volta com uma nova temporada dos Santos Americanos. Boas festas e boas férias a todos. E Marcão, até a próxima. Queria agradecer a torcida do América Futebol Clube e desejar um feliz Natal a todos vocês, aos seus familiares. Que ano de 2024 seja mais glorioso para o nosso América, mas para a nossa torcida, que ela celebre vitórias e que seja respeitada da forma que ela merece ser respeitada. César, nos vemos no Natal e aquele abraço. Santos Americanos.